Muito bem, vamos dar sequência a mais uma doutrina fundamental e hoje chegamos na primeira aula daquilo que nós chamamos de teontologia. Então, apenas algumas informações de curiosidade. Teontologia é uma palavrinha que tem uma junção de três palavrinhas que fazem uma junção para trazer essa palavra teontologia. Theos, ontos e logos. Então, dentro da tradição aqui e da explicação, Theos, ficou bom, né? Theos quer dizer Deus, ontos, ser ou entidade, e logia, que seria o fim dessa teontologia, é da raiz de logos. Logos é a ideia de palavra, de estudo. Então a logia, ela tem a ideia de um estudo detalhado. Então quando você pensar nessa palavrinha logia, você vai lembrar que é um estudo detalhado sobre algo. Biologia. Não tem também a logia? É a mesma ideia. Então, teontologia, a ideia de estudo de Deus. Então, enquanto na teologia, também a palavrinha teo, de Deus, logia, estudo sobre Deus, mas teontologia, ela é o estudo do ser de Deus. Enquanto na teologia é um estudo a respeito do que Deus, de como Deus lida no universo, de como conhecer a Deus. Na teontologia, nós vamos trabalhar com a ideia do ser de Deus. Deu para entender a diferença? Nota que as duas são palavras bem parecidas. A diferença é que uma não tem a parte onto, da ideia de ser. Então, quando nós falamos aqui que nós vamos estudar teontologia, nós vamos estudar a doutrina, a teologia propriamente dita. Por quê? Porque é o ser de Deus. Ah, mas eu não gosto de teologia. Quando fala assim teologia, todo ser humano é um teólogo. Por quê? Porque sempre que você se propor a falar sobre Deus ou a divindade, você está fazendo um estudo de Deus. Não quer dizer que seja um estudo firmeza, correto, certo? A diferença aqui é que a teontologia nós vamos falar sobre o ser, sobre a pessoa de Deus. Beleza? Então, vamos abordar aqui nesses encontros, desse segundo tema aqui, da teontologia, alguns pontos aqui. O primeiro, nós vamos abordar a existência de Deus. Isso é um tema bem interessante. Depois vamos falar dos atributos de Deus. Algo que, se você ainda não estudou, é fundamental. Conhecer as qualidades de Deus. Depois vamos falar de um tema que não é tão fácil de ser abordado, chamado Trindade. Depois falaremos dos nomes de Deus. Você deve saber que a Bíblia fala sobre Deus com vários nomes, né? E vamos trabalhar um pouquinho o que cada nome quer dizer. Tem até aqui na igreja uma musiquinha que a gente canta a respeito disso, vocês lembram? Ela fala de vários nomes de Deus, não todos, mas vários nomes de Deus. Depois vamos falar dos decretos de Deus. O que são os decretos? São aqueles momentos, aqueles atos em que Deus determina. Muitas vezes os decretos de Deus já aconteceram, muitas vezes nós falamos em decretos de Deus como algo que irá acontecer. Também vamos falar um pouquinho rapidamente sobre um dilema muito grande que existe. Deus e o mal. Olha, vocês não dizem que Deus é bondoso, amoroso? Como o mal ainda existe no mundo então? Não é? Você nunca escutou alguém se questionar a respeito disso? Certamente. E normalmente aqui, dando um spoilerzinho, o problema das pessoas não acreditarem na existência de Deus é quando elas foram frustradas com alguma coisa que Deus não lhes deu. Então tem uma história de um dos ateus mais famosos aí, eu não me lembro se é David o nome dele, que diz que ele passou a noite, ele morava numa fazenda, ele passou a noite no telhado orando porque ele queria um pôneizinho. E aí no outro dia cedo, era Natal, no outro dia cedo ele não recebeu o pôneizinho. Então ele chegou à conclusão que Deus não existia. Então quase nem teriam outras possibilidades para ele não ter ganhado o pônei, né? Mas aqui eu usei um exemplo brando, porque você vai ver diversos. Muitas vezes as pessoas têm algum tipo de tragédia familiar, e não é uma coisa fácil de lidar, mas como elas lidam? Elas dizem, olha, se essa tragédia aconteceu comigo, então é porque Deus de fato não existe.
Você já deve ter escutado algumas coisas assim. Quando acontece algum terremoto, quando acontece alguma catástrofe, algum tsunami, aí você vai escutar essas coisas. Mas nós vamos chegar lá. E por fim, como a gente sempre faz, nós vamos tratar aqui do cuidado, porque tem veneno nessa abordagem de teontologia. Então vamos falar também algumas coisas, e talvez aqui nós vamos gastar mais tempo do que gastamos na outra, porque existem muitas concepções a respeito do ser de Deus extremamente equivocadas. Irmãos, esses serão os assuntos abordados, se Deus quiser, que consigamos fazer tudo isso. Não teremos pressa, não quer dizer que nós vamos abordar, por exemplo, a existência de Deus numa única aula, num único encontro. Vamos ir caminhando devagar, conforme a gente vê que consegue andar, né? Mas isso também não quer dizer que eu vou lhe dar a capacitação para você sair aqui com um doutorado. Não é a proposta inicial desses nossos encontros de doutrinas fundamentais. Aqui é apenas uma ideia para você ter um norte, uma noção, e lhe incentivar a procurar se aprofundar mais. Para cada uma dessas coisas aqui existem muita literatura, tá? Inclusive, o pastor Fernando já teve aí um curso aqui na igreja de teologia um pouco mais aprofundado, muitos irmãos participaram, então talvez daqui a pouquinho o pastor Fernando vai abrir outras vagas, aí você pode ficar atento, que aí sim você vai entrar mais profundamente em cada assunto, né? Porque, para você ter uma ideia, muitas vezes, um assunto como esse, numa faculdade de teologia, você levaria pelo menos uns 5 meses para trabalhar num assunto desse. Então, assim, talvez nós até... Não, 5 meses nós não vamos levar, eu acho. A gente até, eu sou meio prolongado, a gente até vai longe, né? Mas não com a mesma profundidade, tá bem? Por que eu estou falando isso? Não é para o irmão não perguntar algo ou fazer assim. Mas eu não vou explicar todos os desdobramentos de cada uma dessas coisas. Por exemplo, Trindade aqui é um assunto que nós poderíamos passar muito tempo. Então a minha intenção aqui será entendermos o que a Bíblia ensina, fazermos algumas considerações, mas não ser exaustivo, até porque eu acho que na Trindade nós não conseguiríamos ser exaustivos. Beleza? Então vamos lá. Antes de propriamente entrar aqui nos assuntos abordados, eu queria falar com você a respeito de umas questões introdutórias. Por quê? Porque são aquelas coisas, aqueles pensamentos que a gente precisa trazer antes de começar esse ensino propriamente. O que eu quero dizer com isso? Alguns pontos que vão nortear o pensamento a respeito da teontologia. Tá? Então, o primeiro deles é que nós cristãos acreditamos na existência de Deus porque a Bíblia nos ensina isso. É a veracidade da Bíblia. Então, se a Bíblia é verdadeira, o seu autor, o mesmo, né? Eu sei que aqui parece ser um argumento bastante raso, mas é porque a ideia de que crentes, cristãos, eles já fizeram as devidas constatações bíblicas, e se não fizeram, deveriam fazer a respeito disso. Então, para o cristão, a Bíblia deveria ser sempre o pontapé inicial e o pontapé final. Não quer dizer que nós não vamos falar aqui, por exemplo, naquele primeiro ponto da existência de Deus que nós vamos tratar, nós vamos falar de argumentos filosóficos e não bíblicos. Mas com isso eu não quero incentivar os irmãos a pensarem assim: eu preciso primeiro entender filosoficamente para depois eu ir para a Bíblia. Não. A nossa mente ela deve estar submissa à Bíblia. Tá? Isso é o que um dos teólogos aí que talvez lidem mais com essas questões brasileiros, Jonas Madureira, ele fala inteligência humilhada. Não é que você abandona a inteligência, mas você humilha ela debaixo da veracidade bíblica. Então, podemos entrar um pouquinho mais fundo depois disso, né? O segundo ponto é que nós vivemos numa sociedade que, embora ela em sua grande maioria diga que crê num tipo de Deus, num ser superior, a grande verdade é que a sociedade ela vive num ateísmo filosófico e prático muito grande. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte:
para o apóstolo Paulo, em especial no Novo Testamento, e para a Bíblia de maneira geral, existe quantos deuses? Um só. Obrigado, irmão. Um só. Ufa! Um passou no teste, né? Então, quer dizer que todos os outros deuses que as pessoas acreditam, no fim das contas, elas estão acreditando em nada. Eles são ateus. Ah, mas o ateu, o significado de ateu realmente não é não crer numa divindade? É, mas para a Bíblia, depois de algumas cambalhotas, você vai chegar lá. Se você crer em alguma divindade que não é o Deus das Escrituras, é a mesma coisa que não crer em Deus nenhum. Interessante isso, né? E também, depois nós vemos isso na prática. O ateísmo filosófico é a ideia de pessoas que intelectualmente querem negar a existência de Deus. Esse é o ponto. Ah, eu não consigo enxergar a Deus, então logo ele não existe. Coisas desse tipo, né? Só que é importante que nós, como crentes, saibamos que por mais que as pessoas digam que acreditam em Deus, muitas vezes a vida prática vai demonstrar o contrário. Por quê? Porque, e aqui nós vamos chegar no terceiro ponto, porque a ideia de conhecer a Deus de maneira equivocada ou negar a Deus vai trazer vários problemas. Por quê? Porque se você acredita num Deus que não abomina a mentira, você vai ter problema de ser mentiroso? Não vai. Se no seu ponto de vista, o Deus a quem você serve é um Deus que não tem problema em dividir a sua glória, então você pode acreditar em vários deuses. A consequência prática vai existir. Estão entendendo aonde isso leva? O caminho que isso leva? E normalmente isso vai acontecer, irmãos, especialmente nas questões morais. E é interessante isso, é muito interessante, porque a maioria dos ateus, eles não vivem no vácuo moral. O que é isso que eu quero dizer? Um ateu, ele pode negar a existência de Deus, certo? Mas ele não vai dizer que ele deveria maltratar a esposa dele ou os filhos, de maneira geral. Ele jamais vai concordar com a ideia de que ele enganar alguém não é errado. Estão entendendo onde eu estou querendo ir? E o ponto é, isso é incoerência intelectual. Porque se tirar o Deus da escritura da jogada, toda a parte moral também vai junto. Então qual seria a consequência lógica disso? Olha, eu maltrato você porque tanto faz não maltratar ou maltratar, no fim das contas, eu vivo para mim mesmo. Interessante, né? Vocês viram os raciocínios que nos levam? E eu já falei isso para vocês, irmãos. E tudo remete à questão de introdução de mundo. A partir de como o mundo veio à existência, aquilo que se chama de cosmogonia, você vai ter reações coerentes ou incoerentes. Se eu acredito que o mundo veio criado por um Deus pessoal, logo a minha realidade de vida vai ser atividades práticas, pensamentos, atitudes. Se eu acredito que o mundo veio de uma explosão e que da explosão vieram várias consequências de mutações e adaptações ao longo do tempo, para que serve a moralidade? Para nada. A não ser que você tivesse uma posição assim. Realmente, fazer o bem ou o mal não quer dizer nada, é a mesma coisa. A diferença é que no processo de evolução, eu faço bem porque esse bem me capacita a ir mais longe. Estão entendendo a loucura desse pensamento? Mas é um pensamento que teria que ser coerente. Se você não acredita em Deus, as consequências e os desdobramentos de bondade no mundo não precisam existir. Mas isso tudo é uma loucura, ninguém concordaria com isso. Mas é só ser coerente, é só pensar logicamente, né? Se você não tem um ser pessoal que cobrará as contas daquilo que você faz de mal, por que você faz o bem? Por que você procura ser honesto? É simples, porque existe algo intrínseco em você chamado consciência. E isso é o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, da revelação geral de Deus.
A consciência é algo que o ser humano não consegue se desfazer. Ele pode tentar manipular. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós acreditamos que negar a Deus vai produzir muitos desajustes e quedas na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, por que tratar bem alguém ao invés de tratar mal? Depende da concepção que você tem, correta ou não, de Deus. Você vai para um lado ou para o outro. Quer ver um outro? Por que eu não sou vingativo? E muitas vezes a vingança parece ser um caminho justo. Pagar o mal com o mal. Para o crente, ele diz assim: não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele vai pagar pelo que ele fez. O crente não faz assim. Porque o crente sabe que existe um justo juiz que cobrará a conta. Se você não crê em Deus, logo a vingança é apenas questão de tempo. Como diz o ditado popular, vingança é um prato que se come frio. Você às vezes até não faz na hora, mas depois você espera o momento certo e devolve. Então olha que interessante isso. O conceito correto sobre Deus vai lhe trazer equilíbrio e felicidade. Mas então quer dizer que com Deus nós sempre seremos felizes? Depende do conceito que você tem de felicidade. Porque, como nós já viemos falando há muito tempo e a Bíblia nos ensina, Deus nunca prometeu vivermos sem problemas. Olha, venha para Jesus, quando você vier para Jesus, seus problemas acabaram. Infelizmente essa não é a verdade, né? Porque seus problemas apenas começaram. Você vai ser ridicularizado, você vai ser muitas vezes chamado de ignorante, porque onde é que já se viu em pleno século XXI você acreditar que existe um ser superior? Não é verdade? Então, irmãos, você já deve ter percebido que aqui na igreja nós não deixamos o cérebro no armário. A intenção é lhe desafiar a pensar e lhe desafiar a questionar. Mas um aviso: quando os seus questionamentos tiverem uma resposta bíblica, aí é o ponto de você abaixar a crista, né? Porque o problema que eu vejo e eu percebo não é a falta de respostas, mas é o desejo de não obedecer. Então esse é o ponto. O problema não é que a Bíblia não tem respostas. O problema não é que a Bíblia não tem uma informação fácil de ser entendida naquilo que é fundamental, como a salvação pelo Evangelho. O problema é que as pessoas não querem abandonar o seu próprio trono, o orgulho. Certo? Até aqui tranquilo? Então, queridos, uma palavrinha aqui. Hoje eu vou ser mais breve do que vocês estão acostumados, até para a gente dar essa introdução e depois poder dar sequência. Então, quando você pensar em Deus, eu quero que você lembre que crer em Deus não se trata apenas de coisas filosóficas ou religiosas, tipo assim, cada um acredita no Deus que quer. Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem sua opinião, e no fim das contas o que importa é cada um se sentir bem. Essa é uma tremenda falácia, porque não tem como duas pessoas quererem ir a um lugar por caminhos opostos e os dois dizerem que vão chegar lá. Isso é um raciocínio lógico. Quer que eu deixe mais claro? Você quer ir a Porto Alegre. Aí um vai em direção norte e outro em direção sul. Você não vai chegar no mesmo lugar. Assim é a crença correta em Deus. Não tem como todos nós estarmos corretos. Infelizmente. E eu falo isso não como se eu cantasse uma vitória e dissesse assim, viu? Não, por mim eu até que queria que tivesse um monte de caminho. Mas aí eu teria que deixar de seguir o que a Bíblia ensina, que diz que existe um caminho, é estreito e só é mediado pelo Filho. É o ensino da Bíblia. Aí o que nós temos que fazer é, continuo com o ensino da Bíblia ou deixo de lado. Então não se trata de arrogância. Se trata de procurar a verdade, e uma vez que a verdade for satisfatória no sentido de explicar para você, você ser humilhado. Dizer assim, realmente eu reconheço. Então, a crença correta em Deus não se trata de questões filosóficas ou religiosas apenas. Existem essas questões embutidas no pacote. Mas, principalmente, elas são determinantes de como o ser humano vai viver nesse mundo e no mundo vindouro.
Porque se a crença em Deus bíblica é real, então quer dizer que lá existe uma instrução para você viver bem e para você ter uma vida eterna. Se a crença na Bíblia é equivocada, então tanto faz. Só que o ponto é um preço alto a correr. É um risco alto a ser corrido. Né? Eu já questionei várias coisas, mas as minhas dúvidas foram sanadas pela Bíblia. Muitas delas eu demorei algum tempo, porque o orgulho que ainda fica, né, no velho homem, ele fica segurando, ele diz assim, mas então vou ter que admitir que eu estava errado todo esse tempo? E assim acontece. Você imagina uma pessoa mais velha, né? Por isso que diz que os jovens corram para Jesus logo, porque quanto mais tempo você fica longe, é mais tempo desperdiçado. Então você imagina chegar para uma pessoa mais velha, de mais idade, que teve a tradição da sua família, que teve a cultura do tempo, e dizer, olha, até hoje tudo que você acreditou era furada. É fácil de aceitar isso? Não é. Graças a Deus que é Deus quem convence. Porque por mais que eu seja o melhor, que eu consiga ser o melhor argumentador, assim como existiram tantos outros, não é capaz de convencer um coração orgulhoso. Não é. Não é. E nós vemos isso em várias outras áreas da nossa vida, não vemos? Nós vemos isso na parte de educação. Você prova que um tipo de educação é melhor que o outro, mas mesmo assim a pessoa vai dizer, não, eu sempre fiz assim e deu certo. Você prova na política, que existem políticas que são nocivas, mas você mostra para a pessoa e a pessoa diz, não, mas... Então você imagina em algo que tem um valor eterno. Se nas coisas que são meramente intelectuais as pessoas não assimilam, você imagina em algo que tem um valor sobrenatural. Precisa do Espírito Santo. Precisa do Espírito de Deus. Então, as introduções que eu queria dizer aqui para vocês, a respeito do que nós vamos tratar aí nas próximas aulas, é a negação de Deus, ou um conceito equivocado de Deus, vai trazer muitos problemas. Muitos problemas. Imagina uma construção onde no meio da construção ela não tem os alicerces lá embaixo firmados, ou as vigas ou os pilares nos lugares certos. Mas dia ou menos dia essa construção vai cair. E assim é o conceito sobre Deus. Certo? Por quê? Porque se você não tiver uma crença firme no Deus das Escrituras, lembram da música que nós cantamos domingo, Eterno Lar? Lembre-se de quem Ele é, lembre-se do que Ele fez. Se você não tiver isso bem enraizado, na primeira adversidade da vida que você tiver, como sofrimento, tristeza, eles vêm com crentes também. Eu descobri também isso alguns anos atrás, né? A gente não gostaria de ter isso, mas não é a verdade. E eu descobri que, eu não, né? Paulo ensina isso, mas eu pude presenciar que muitas vezes o sofrimento vem para nos tornar mais humildes. Porque é no terreno da humildade que a gente aprende a depender mais de Deus e olhar as coisas com um pouquinho mais de cautela. Então é interessante isso também. Às vezes a gente pensa que o sofrimento que a gente passa não faz sentido nenhum eu estar sofrendo. Se você está sofrendo, tem algum sentido. Talvez você não consiga saber tudo agora, mas daqui a um tempo talvez você descubra, né? Irmãos, questões introdutórias seria isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse tema, teontologia? Semana que vem, eu sei que hoje vocês ficaram com água na boca, é para vocês voltarem, quarta que vem, né? Alguma dúvida ficou? No que é teontologia? O que é a teontologia, então? O estudo sobre quem? O ser de Deus. Então, diferente de estudar teologia, que é a respeito de qualquer coisa que se estuda sobre Deus, a teontologia vai estudar sobre o ser, a pessoa de Deus. E vai ser bem legal. Tá bem? Nenhuma pergunta, então? Então vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo e bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade intelectual de aprender a teu respeito.
Obrigado porque o Senhor nos dá material com muita extensão e profundidade para te conhecermos melhor. E o mais importante, Senhor, é que o Senhor se revela por meio da Tua palavra para que nós não tenhamos um conceito equivocado a partir do nosso coração, ou da nossa mente, ou do nosso desejo interesseiro, mas que o Senhor nos ajude a te conhecer a partir do que o Senhor disse que o Senhor é. É dessa forma que nós queremos aprender, te glorificar e sermos edificados em nossas vidas. E nós oramos por meio do Teu Filho, Jesus, o único e suficiente Salvador. Amém.